Alô, som, teste 2, testando. No microfone, tribo falando. Sempre em primeiro, máximo respeito a todo ser humano. Seja índio, ruivo, pardo, preto ou branco, a lágrima que cai do olho é salgada em qualquer pranto. Tão diferentes e tão semelhantes, classes sociais nos separam, números nos marcam e o amor se encontra cada vez mais em extinção abundante. O sol que ilumina o seu resort é o mesmo que clareia a minha humilde casinha, então respira, sinta, enche o pulmão de ar e saiba que o oxigênio é o mesmo em qualquer lugar. Nascida e criada na terra de Zumbi e de Palmares, cor da noite, incendeio, despenteio. Eu faço rima, faço rap, faço barulho e tenho orgulho. Olha, são mais de 500 anos de enganação. A Lei Áurea não nos libertou. Por favor, não nos iluda. O povo preto é lutador. O Jacintinho é lutador. E resistência é o lema, e resistência é o lema, e resistência... Imagine acordar todo santo dia e não saber o que ter, o que comer e muitas vezes lutar para ter algo. Todo mundo sabe que Grota não tem tanta infraestrutura quanto as partes baixas da cidade, né? As partes que são mais privilegiadas. Imagine você sofrer todo santo dia por ser um desigual, pela sua cor, pela sua correria. Apesar de nos tratarem como minoria, mas a gente é a maioria. O Brasil tem o primeiro caso de coronavírus confirmado. É um homem de 61 anos que mora em São Paulo e viajou para a Itália. Foi feito um teste que deu positivo e hoje a contraprova confirmou que se trata mesmo da doença. Com esse que é o primeiro. Vim falar sobre como é o vírus na comunidade. Poucos entendem a sua veracidade, mas tá tranquilo por aqui, tudo é difícil, pois a minha rima já virou o meu ofício. Veja a correria de quem precisa subir as escadas para ir trabalhar, enquanto alguns estão no seu conforto dentro do seu lar. Paro pra questionar onde há igualdade, se é real eu acho que não há, mas tudo bem, é diferente, que não seja mais um enganado, pois a realidade que eu vejo é essa. Basta observar que tá aqui ao meu lado. Esgoto vai correndo a céu aberto no meio da viela. Você conhece a praia, mas nunca andou na favela. Mas tá tranquilão, enquanto isso eu tô sempre com os irmãos. O povo ficou falando assim, ó, coronavírus tá vindo, coronavírus tá vindo. Aí ele fica aparecendo no jornal. Quando que eu fico assistindo o jornal com meu pai, com a minha mãe, aí eu vejo. Acreditei porque a informação estava sendo divulgada em outros países, até a gente ser atingido também em nossa comunidade. E olha só, o estado de Alagoas registrou o primeiro caso suspeito de coronavírus. De acordo com a Secretaria de Saúde, é um alagoano de 66 anos que retornou da França para Maceió no dia 11 deste mês. E a primeira vez que eu escutei falar foi dia 20 do 3, que foi março. Começou, né, comentaram, né, que a doença era isso, era aquilo, era muito grave. Era uma doença que era fatal, e realmente é mesmo, né? Quando ela pega forte demais, é fatal. Agora, quando vem fraquinha, o paciente se recupera. Mas quando vem forte, o paciente não se recupera não, minha filha. Então eu não botei tanta fé. Inicialmente eu não achei que era tão grave assim.
E depois toda a minha fonte de acesso é pela internet, porque eu não tenho televisão. Então tudo que eu vejo, informações, tudo é pela internet. E daí eu estava pesquisando e vi a gravidade que isso estava tomando, quantas pessoas já tinham morrido em outros países, e eu comecei a ficar com medo disso atingir aqui da mesma forma. Então me diz uma coisa, o que tu acha que é o coronavírus? O que é isso? Coronavírus, o que é isso? O vírus estava na minha mão. O vírus estava na sua mão? É, eu tirei e lavei com sabonete. Ah, lavou com sabonete, que coisa boa. E aí, o que é que acontece depois que lava? Eu dormi, depois já me entrou na minha mão. Ah, tá, não tá mais. E a sua máscara, cadê? A máscara. É pra que usa a máscara, hein, Agatha? Ô, Agatha, usa pra que a máscara? A máscara. Pra que usa? Pra que o vírus não entrar. Entrar onde? Onde ele entra? Ele entra no nariz. Ah, e depois que ele entra, faz o quê? Uma casa. Fica dodói. Faz uma casa. Faz uma casa. Faz uma e casa. a pessoa fica dodói, né? E a mamãe tira. A mamãe tira. A mamãe tira. A mamãe tira. Para atender a população, o secretário está aqui comigo e vai explicar como é que tudo isso vai funcionar. Nós temos tomado várias medidas preventivas para evitar aglomeração em vários locais. Suspendemos eventos públicos, jogos de futebol. Hoje o governador... As coisas já estavam um pouco confusas e já estavam dizendo sobre fechar todas as lojas e de todo mundo ficar em quarentena e que ninguém ia poder sair de casa. E é angustiante, assim, você ter sua rotina de ir para a igreja, de sair do supermercado, né? E de repente você se vê trancafiada, com medo de um vírus que você não sabe aonde, invisível, né? De um problema invisível. Então, foi complicado. Porque uma grota é um lugar onde uma pessoa infectada poderia infectar muitas outras de uma forma muito mais rápida, especialmente porque tá todo mundo juntinho, né? As casas são todas umas do lado das outras, as pessoas estão sempre na casa umas das outras, porque às vezes a gente não enxerga a casa do nosso vizinho como um lugar externo, como a rua, mas sim uma própria extensão da nossa casa. A gente não foi tipo como uma informação passada, que tipo, tem um vírus muito grave circulando por aí, foi mais como uma piada. Inclusive tava rolando até aquela história de que veio do morcego e que chineses comiam morcego e que passou o vírus, enfim. Com licença, você sabe o que é o coronavírus? Como é? Você sabe o que é o coronavírus? Você sabe o que é? É. Eu não. Você sabe quais são os sintomas do coronavírus? Não. E você, sabe quais são os sintomas do coronavírus? Eu penso que é dor nos ossos, e dor de cabeça, gripe e um pouco de... É que nem eu tô. Mas, assim, acreditar eu sempre acreditei, né, que ela estava existindo. Mas a partir do momento que minha mãe, com 79 anos, ela pegou, ela é acamada, ela tem Alzheimer, ela tem mal de Parkinson, ela vive em cima de uma cama, não conhece o filho. E ela pegou e passou 14 dias internada, sem a gente ver, né? Aí o desespero, era cada segundo da nossa vida a gente sem ter medo de a gente não ver mais ela, né? E eu tava numa sala assim com meu pai com mais de 40 pessoas assim infectadas e em uma ala com mais de 200 pessoas assim basicamente em estado de alerta por serem pessoas que precisariam de respiradores e como tinham muitos poucos assim tinha que
revezar, né? Ficar muito atento, todo mundo em alerta, porque precisando já tinha que imediatamente levar. Para mim não, mas pro meu marido, sim. No mínimo eu fui, mas ele não foi atendido. Aí fui na UPA, fiz um escândalo, foi que atenderam e disseram que ele não estava com sintoma, só que ele estava com falta de ar. Que as unidades de saúde estão ficando um pouco lotadas de pessoas. Marcha tranquilão, enquanto isso eu tô sempre com os irmãos, buscando a união através da minha mensagem. Falo em qualquer canto, represento minha cidade, só que aqui as grotas são sempre esquecidos, mas hoje eu dou vida através dessas batidas. Marcha tranquilão, tô sempre na missão, freestyle se tornou meu meio de inovação, comunicação, faço a minha rima pra expressar indignação. Oi? Vai acompanhar a gente? Vamos. Vai descendo no cotidiano dela mesmo. O centro ficou fechado um tempo, outros lugares as pessoas pararam de trabalhar, mas as pessoas que não podem parar de trabalhar, as pessoas que trabalham independente. Porque eu sou confeiteira e eu precisava comprar os materiais e tinha que sair. Então, eu não podia ficar só em casa. Não tem quem a gente manda. Aí é por isso que a pessoa não cumpre bem direito à regra, mais por causa disso, né? Aí pronto, fica meio difícil. Isso foi muito complicado, porque o auxílio emergencial, como eu falei, não foi nada emergencial, porque muita gente precisava e não conseguiu tirar e não foram aprovados. Quem tinha emprego, muitos perderam, né? Outros seguraram, mas uma renda às vezes reduzida, né? Metade do salário para poder não demitir e continuar trabalhando. Outros teve que descontar do salário sempre, pelo menos nesse período que ficava em quarentena, uns 30 dias, 15 dias e tal. A favela, tipo assim, teve que encontrar outros meios, né, de fazer uma grana. Olha, para tudo tem um jeito, né? A gente sempre tem uma maneira, né, de se virar pedindo força a Deus e não se preocupando bastante, porque as preocupações não resolvem. O que resolve é você ter fé, correr atrás, batalhar, se virar com alguma coisa, botar alguma coisa para negociar, fazer qualquer negócio para aumentar a parte financeira. O meu esposo ele ficou desempregado, a empresa colocou algumas pessoas para fora e ele me perguntou se eu queria investir em algo para mim, para eu trabalhar em casa. Aí fica uma luz aí, Comecei a empreender, né? Comecei com o pequeno ateliê que é aqui nesse espaço, com canecas sublimadas e outros bloquinhos de anotação, essas coisas. Mas muitas pessoas, muitas mulheres eu vi durante essa pandemia, quando eu comecei a trabalhar, onde elas se descobriram, né? Viram que elas poderiam fazer muito, né? Pessoas abrindo uma loja virtual para poder vender aquilo que elas nem imaginavam que poderia fazer, né? Que poderia
trabalhar com aquilo? E eu trabalhava assim, fazendo unha, e eu tinha umas pessoas idosas que eu atendia na casa deles e eu não posso ir mais por conta disso aí. Com certeza a renda fica muito difícil, cai muito, bastante, sim, com certeza. Eu tive que começar a fazer máscara para poder ter uma rendazinha em casa e muda sim, com certeza, mudou. E aqui a minha maquinazinha velha deu costurar, pronto, a mulher quer dessa, um modelo, ó. Aí ela pediu 3 dessa. A outra sem elástico branco, eu vou ter que ir no Gestinho comprar elástico. Aqui, pipoca, confeito, frau, biscoito, pirulito, refrigerante, guarina, um bocado de coisa, né? Não vendo muito porque também não tenho, não posso descer. Porque eu vou ter que pagar para descer. Toda pessoa que me manda buscar lá em cima eu tenho que descer. Quando não tem dinheiro para descer, eu tenho que botar nas costas e trazer, né? Aí boto nas costas e vou descendo, cansada, as pernas tremendo, subindo, descendo a ladeira. A ladeira aqui é muito alta, viu? Muito alta. A gente sobe de 4 pés e desce engatinhando. Sobe de 4 pés e desce engatinhando. Mas aqui é muito sacrifício, viu? A pessoa subir e descer. E a gente sobrevive, o pai dele nem faz bico, nem trabalha fechado, ele trabalha, faz bico, então ele está ajudando o pai dele para botar o alimento na mesa. De casa não tem internet e ele está parado, então ele não está estudando, ele está fazendo o bico para sobreviver. Quem viu? Ai, você viu? Não. Você viu? Quem viu? Quem viu? Quem viu? Então, sobre a internet, eu não tenho acesso à internet e tem aulas online que é por chamada de vídeo, numa sala que eles fazem. Aplicativo do MET. Aí, se a gente não assiste, eles botam a falta, ele tira ponto. E também, como os meus pais não estão tendo condição de pagar a internet, nós damos a internet. Fica complicado, né? Mas os professores assim entraram em contato com você, alguma coisa? Não. Falaram nada? Não. Ninguém da escola? Ninguém. Você sabe assim quando vai voltar às aulas, tem uma noção de quando vai retornar? Não. Tem nem previsão de nada. E a vida segue, né? É. A pandemia na minha quebrada é bem diferente do que aquilo que a gente vê na TV. Aqui as pessoas têm que escolher se estudam ou se trabalham. Às vezes não tem nem essa decisão, porque muitos não têm nem internet na sua casa. Essa que é a realidade. Jesus, que a sua luz divina é que ilumina toda essa nação. Não fiquem tão desesperados, basta ter cuidado e a prevenção. Deus está ao nosso lado e sempre tem mostrado que é a oração que vai nos abençoar, também nos livrar da contaminação. E vai nos abençoar, também nos livrar da contaminação. Por isso, para prevenir, é melhor não sair do seu lindo lar. Fique calmo em suas casas, porque esta praga depois vai passar. Peça para o Espírito Santo cobrir com seu manto para nos livrar dessa triste pandemia que daqui uns dias vai se acabar.
Essa triste pandemia que daqui um dia vai se acabar. Que Deus dê muito conforto para quem perdeu seus entes queridos. Estão sob a mão divina todas essas almas desses falecidos que foram morar lá no céu, ganharam um troféu da mão do Senhor. Hoje são anjos amados, estão bem cuidados pelo Salvador. Hoje são anjos amados, estão bem cuidados pelo Salvador. Muito boa. O senhor pretende gravar? Pretendo. Nossa, muito boa. É um lugar de onde a arte sai, sabe? Eu acredito que majoritariamente a arte vem da favela. Porque a arte é um refúgio, sabe? Então eu acredito nessa arte, eu acredito nessa arte das pessoas periféricas, marginalizadas, que continuam à margem, mas que dialogam com essa própria margem. E nisso há muito poder, nisso há potencialidade e há poder, e aí há transformação, que seja uma transformação pela cultura. Onde eu moro se mata um leão por dia, na perspectiva de um futuro melhor depois da pandemia, que os governantes olhem pra favela e dê a devida atenção, promovendo o crescimento da economia, o trabalho digno pra periferia também obter sua ascensão, garantindo educação. Pra mim o distanciamento social sempre existiu. A gente aqui é sempre muito distante do pessoal lá de cima. A gente viu muitos discursos sendo direcionados para um público que a gente sabe que não era o das comunidades vulneráveis. Lave as mãos, tome cuidado, sempre higienize suas mãos com álcool gel. Mas a gente sabe que nem todos têm o acesso à água potável, tá? Então como é que lava a mão? Acredito que a gente tem que pensar de uma forma humanitária e equalitária, sabe? A gente tem que pensar no outro e a gente tem que pensar nas necessidades do outro e cuidar delas individualmente. Que se o poder público não estiver com um discurso alinhado sobre a prevenção ao Covid-19, nada vai acontecer, porque se nenhum Estado como um todo, né, como uma unidade, tem esse posicionamento mais firme, então as pessoas também não vão se importar, e é isso que acaba muito acontecendo. Mas olha, tudo humano, tudo calmo, é sem estresse. Pra esse governo, essas reivindicações são minhas únicas preces. Quando eu penso em um futuro urbano melhor, eu penso em um futuro onde todas as pessoas têm o básico. E quando eu falo todas as pessoas, eu dou o maior destaque às pessoas que são consideradas minoria, que na verdade são a maioria na sociedade. Uma cidade melhor, uma cidade mais inclusiva, uma cidade onde realmente as pessoas vivam bem, realmente as pessoas vivam felizes, realmente as pessoas tenham direito ao lazer, direito à segurança, direito à saúde pública. A gente precisa dessas coisas para que realmente a gente possa ter um futuro pleno, ter um futuro onde a gente realmente olhe e veja no horizonte realmente esperança. Durante todos esses dias, assim, mais especificamente, eu me peguei muito, assim, pensando o futuro, né? Pensando o futuro. Que ar você respirou durante todo esse tempo? Fiquei pensando sobre isso, assim. Eu só desejava subir a grota, assim, num passo e no topo, lá em cima, sabe, dar aquele... tomar aquele fôlego, assim, fôlego de vida mesmo, né?
confiar, me diz o que tu vai levar quando chegar a hora de ao pó retornar, irmão. Com certeza nada você leva, mas algo sempre fica. Ações, lembranças, ideias e exemplo de vida. Em uma sociedade hipócrita onde os valores sempre se invertem, o respeito, o conhecimento e o amor sempre perecem. Nos privam, nos limitam, nos confundem, nos enlouquecem. O dinheiro escraviza e o verdadeiro valor da vida todos esquecem. O amor ao próximo é e sempre será o princípio da igualdade. Assim como acesso à educação do cadeado é a chave. Libertação não pelo canhão, mas sim pela intelectualidade. O tráfico nas ruas deveria ser de livros e não de crack. Periferia resiste, escuta, acorda, levanta. Não mais nos conformemos, pois quem espera não alcança. Podem nos levar à vida, mas não à esperança.